A porta do elevador abre. Ar-condicionado gelado. Luz branca demais. Você ajusta a roupa como se estivesse ajustando a própria pele. O celular vibra na palma da mão e antes mesmo de ler a mensagem, seu rosto já começa a montar a expressão. A sobrancelha no lugar certo, o sorriso no tamanho certo, o olhar calmo. Você engole seco. O nó da gravata aperta um pouco mais do que deveria. O maxilar trava. E por um segundo bem pequeno, seu corpo pede uma coisa simples: não atuar hoje. Mas o corredor já está ali. Passos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sua voz sai educada, redonda, treinada. E cada bom dia parece custar um pedaço de alguma coisa que ninguém vê. Você chega na mesa. Alguém faz uma piada. Você ri no tempo certo. A risada sai antes da vontade. E é aí que uma verdade aparece, rápida e feia. Você não está reagindo. Você está obedecendo. Você abre o e-mail e o peito aperta como se o corpo dissesse: começou. Você lê uma mensagem e já escolhe palavras como quem escolhe um personagem. Você não escreve do jeito que pensa. Você escreve do jeito que evita conflito. Você manda perfeito quando quer dizer isso me irrita. Você manda alinhado quando quer dizer eu não aguento mais. Você manda vamos ver quando quer dizer não. Você não está sendo profissional. Você está sendo invisível. E a invisibilidade tem um preço. Ninguém te ataca, porque ninguém te encontra. No meio da manhã você vai ao banheiro. Fecha a porta. O silêncio é tão forte que parece um soco. Você apoia as duas mãos na pia e olha para o espelho. O seu rosto está certo. Tudo está certo. E é isso que dá medo. Porque quando tudo está certo por fora, ninguém suspeita do esforço titânico por dentro. Você abre a torneira só para ouvir um som. A água corre e você sente um alívio estranho, como se o barulho permitisse que você respirasse sem se explicar. O celular vibra de novo. E mesmo sozinho, você já volta a se arrumar por dentro, como se alguém estivesse te olhando o tempo inteiro. Você enxuga as mãos devagar. Sai. A máscara cola no rosto antes mesmo de você cruzar a porta. E aqui está a micro coisa que parece pequena, mas te custa o futuro inteiro. Você ajusta o rosto antes de ajustar a vida. Pequena ação. Arrumar a expressão. Padrão virar alguém fácil. Futuro perdido. Um dia você vai olhar para trás e perceber que foi amado, elogiado e promovido. E ainda assim, nunca foi visto. Se você ficar até o fim, você vai entender porque isso não é timidez, nem maturidade, nem ser de boa. É uma estrutura de sobrevivência que virou prisão. E no final eu vou te dar um rito prático para abrir fendas nessa máscara sem destruir sua vida inteira de uma vez. Se inscreve, não para acompanhar, para marcar um pacto interno. Eu não vou mais chamar de normal o que está me apagando por dentro. Volta para o corredor. Você passa por gente, acena, sorriso mínimo. Você sente a garganta trabalhando como se estivesse segurando algo. Na mesa alguém pergunta: tudo bem? Você responde: tudo. Você não respondeu para a pessoa. Você respondeu para o sistema, porque a pergunta não era como você está. A pergunta era: você ainda está performando? Você diz que sim. E o mundo segue sem fricção. Essa é a recompensa da máscara: paz externa. Só que paz externa comprada com mentira interna vira ansiedade. Você não tem paz. Você tem ausência de conflito. E ausência de conflito não é vida. É anestesia. Outra cena. Reunião, mesa grande, cadeiras pretas, notebooks abertos, caneca com frase otimista. Você entra e o corpo muda. Você se senta e sua coluna se ajusta como se estivesse sendo filmado. Você fala com a entonação certa. Você usa palavras seguras. Você não diz eu não sei. Você não diz isso me incomoda. Você não diz isso me machuca. Você diz vamos alinhar. Você diz faz sentido. Você diz combinado. E enquanto você fala, uma coisa cresce por trás, escura e silenciosa. Desprezo. Não pelo chefe, por você. Porque cada frase bonita que sai da sua boca é uma pequena mentira que você chama de profissionalismo. A reunião acaba, alguém te elogia. Você mandou bem, você sorri. E por dentro você sente um arrepio, porque mandou bem aqui significa você não existiu demais. Você volta para sua cadeira, abre uma planilha e de repente não consegue. O olho não fixa, a mente não pega. Você pensa, tô ficando burro.
Não, você está ficando exausto. Sua energia não está indo para pensar. Está indo para sustentar o personagem que pensa. Frase curta que fica: você está gastando sua vida em postura. O que você acha que vai acontecer com você se continuar sendo impecável desse jeito por mais 2 anos? Você imagina que vai ficar bem-sucedido, mas o corpo vai cobrar com juros. O corpo sempre cobra. Ele cobra em insônia. Ele cobra em irritação sem motivo. Ele cobra em um cansaço que não melhora nem quando você dorme. Ele cobra em uma vontade de sumir que você chama de preciso de férias. Só que não é férias, é desistência de teatro. E aí você tenta resolver como adulto responsável. Mais café, mais disciplina, mais controle, mais exercício, mais meta, mais aplicativo. E nada toca o centro, porque o centro não é sua agenda. O centro é sua persona. Você chega em casa à noite e a primeira coisa que o corpo faz não é descansar, é despencar. O ombro cai, a barriga desinfla. Você sente um peso atrás dos olhos como se tivesse segurado uma expressão por 12 horas. Você encosta a testa na parede por um segundo. Aquele segundo em que você não precisa ser interessante para ninguém. E aí vem o pensamento mais humilhante. Eu não sei mais como eu fico quando não estou sendo alguém. Não é drama, é físico, é como se você tivesse esquecido o seu próprio rosto. Você pega o celular. WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho, grupo dos amigos. Mensagens chegando, piadas, convites, bora na figurinhas, memes. E você responde com o que esperam. Você escreve kika quando não achou graça. Você manda top quando não se importa. Você manda saudades quando não sente. Você manda depois eu vejo quando já sabe que não vai. E isso parece inofensivo. Mas repara na estrutura. Pequena ação. Responder do jeito esperado. Padrão. Treinar o mundo a lidar com a sua máscara. Futuro perdido. Quando você finalmente precisar de alguém, ninguém vai reconhecer o pedido, porque você nunca ensinou ninguém a ver o você real. Você não odeia pessoas. Você odeia o esforço de ser aceitável o tempo inteiro. Na cama, o teto fica grande. O quarto fica quieto. E é aí que a parte que você segurou o dia todo começa a bater. Não com palavras bonitas, com imagens, com impulsos, com um tipo de raiva que não combina com sua persona tranquila. Você lembra de um comentário e sente vontade de destruir a pessoa com uma frase. Você lembra de uma injustiça e sente vontade de quebrar algo. Você imagina cenários onde você grita, expõe, humilha, e logo depois vem outra máscara por cima dessa. A culpa. Eu sou ruim. Eu sou ingrato. Eu tô reclamando de barriga cheia. Você se chama de fraco. Mas o seu corpo está só denunciando uma verdade. Aquilo que você empurra para dentro não some. Ele fermenta. E quanto mais educado você é por fora, mais grotesco fica o que você guarda no porão. Daqui a pouco isso vai virar uma imagem que você não esquece. Você não está controlado. Você está represado. E o que está represado não vira paz. Vira explosão no lugar errado. Você acorda no outro dia. Rosto pronto. Voz pronta. Postura pronta. Você entra no modo simpático. E o mundo te recompensa. Você é tão de boa. Você é tão leve. Você é tão fácil de conviver. Você sorri. E por dentro você sente um arrepio, porque fácil de conviver tem um preço. Ser difícil de habitar. A cena muda. Um bar, música alta, luz amarela, gente rindo. Você chega e seu corpo muda a respiração como quem entra no personagem antes de subir no palco. Você abraça, cumprimenta, fala alto, participa. Alguém pergunta, e você, como tá? Você responde automático, tranquilo, sempre tranquilo. Você fala tranquilo com a garganta apertada. Você fala tranquilo com o peito pesado. Você fala tranquilo com a cabeça gritando. E ninguém percebe. Ou percebe e prefere não saber. Você toma um gole e sente o álcool descer queimando e pensa, talvez isso me solte. Não solta. Só dá uma folga curta para a máscara. A conversa continua. Piadas, opiniões, histórias, e você vai sentindo no fundo do estômago um desgaste que não aparece no rosto. Você ri com os olhos. Mas por trás dos olhos existe alguém observando tudo de longe, como se fosse uma vida emprestada. Aí acontece um pequeno acidente. Alguém te interrompe, um corte bobo, uma desatenção. E você sente a sombra querendo sair pela fenda mais estreita. Você trava, engole, sorriso.
Imagina. Mas por dentro alguma coisa rosna. Não é a pessoa, é o seu cativeiro. É você perceber que você já não sabe reagir como você mesmo. Você só sabe reagir como o cara legal. E o cara legal é um personagem que não suporta a verdade. Você vai ao banheiro do bar. Luz fria. Espelho manchado. Você lava o rosto e a água não melhora nada. Você olha nos próprios olhos e percebe algo assustador. Você está no personagem até quando está sozinho. Até a solidão virou performance. Que aqui entra um homem que não tem paciência para teatro. Ele não chega como professor. Ele entra como presença. Carl Jung não viria te perguntar como você se sente. Ele olharia para o seu rosto ajustado, educado, limpo, e diria como quem sentencia: isso é uma persona. E não é um conceito. É um diagnóstico. Jung encosta em você como quem encosta num mecanismo travado. Ele não te dá gentileza. Ele te dá precisão. Ele pega o seu celular da sua mão. Sim, pega. E coloca com a tela virada para baixo, como se estivesse fechando a plateia. E ele fica ali, em silêncio. Sem te salvar. Sem te distrair. E é nesse silêncio que você sente a respiração falhar. Porque quando não há plateia, o que você evita aparece. Jung diz baixo, quase sem emoção. Quanto mais perfeita a persona, mais faminta a sombra. Você tenta rir disso. Você tenta diminuir, você tenta dizer, é só cansaço. Jung olha para o seu maxilar. Ele olha para sua garganta. Ele olha para o jeito que você não relaxa nem sozinho. E ele corta. Depressão nem sempre é tristeza. Às vezes é exaustão de atuar. A frase não te dá conforto. Ela te dá medo, porque encaixa. Você sente isso quando acorda e já está cansado. Você sente isso quando recebe uma mensagem e o peito aperta, não por ódio, mas por obrigação de ser agradável. Você sente isso quando alguém precisa de você e você não tem mais nada para dar, porque doou tudo para sustentar um personagem simpático que não existe. E o mundo chama isso de maturidade, chama isso de educação, chama isso de ser de boa. Jung chama de amputação lenta. Agora volta para a cena do escritório. Você recebe uma mensagem. Consegue resolver isso hoje? Seu dedo já vai responder, claro. E aqui está a microvirada que quase ninguém vê. A palavra claro é uma lâmina que você passa em si mesmo. Pequena ação, dizer claro por reflexo. Padrão, treinar o mundo a não respeitar seus limites. Futuro perdido. Daqui a um tempo você não vai estar sobrecarregado. Você vai estar vazio e vai chamar isso de minha personalidade. Você manda claro. E uma parte sua se retrai. Não é preguiça. É autopreservação tentando sobreviver no escuro. Você não percebe, mas todo claro desse tipo é um voto. Você vota por continuar sendo fácil. Você vota por continuar sendo o que não dá trabalho. Você vota por continuar sendo a pessoa que ninguém precisa levar a sério. Você acha que está comprando paz. Você está comprando apagamento. Daqui a pouco eu vou amarrar isso numa pergunta que te deixa sem saída. Quem exatamente está sendo protegido quando você escolhe ser de boa? Porque não é você. Se isso já te atravessou, deixa um like. Não é para mim. É para você admitir um fato simples. O seu ser de boa está te custando caro demais. Mais uma cena. Casa cheia, aniversário, foto. Vamos tirar uma selfie. Você ajeita o sorriso. Você posa, você repete. Você diz, olha aqui. E por dentro você sente uma tristeza sem forma. Você está cercado de gente e ainda assim se sente clandestino. Como se o você real fosse um criminoso escondido atrás do rosto social. A foto sai. Todo mundo gosta. Você posta. Coraçãozinho, comentário. Lindo. E você sente um vazio frio porque a pessoa que estão elogiando não existe. E ser aplaudido por algo que não existe dá um tipo de solidão que ninguém fala. Jung olha a selfie e faz uma pergunta que não é pergunta, é sentença. Quem você vira quando ninguém está olhando? E às vezes a resposta é pior do que eu viro eu. Às vezes você vira nada. Às vezes você vira raiva. Às vezes você vira compulsão. Às vezes você vira um cansaço que dá vontade de sumir. A sombra não é o mal de filme. A sombra é o que você foi proibido de mostrar. É o que você aprendeu a esconder para continuar sendo aceito. Seu ego chama isso de controle. Seu corpo chama isso de prisão. Agora observa uma coisa que você faz sem perceber.
Você se orgulha da máscara. Eu aguento. Eu dou conta. Eu sou forte. Você vira o adulto que resolve, o amigo que ouve, o filho que não dá trabalho, o profissional que não falha, o parceiro maduro. E por fora isso fica lindo. Tão lindo que ninguém ousa imaginar o custo. Só que o custo está no seu sono, no seu apetite, no seu prazer, na sua vontade, no seu tesão, na sua paciência, no seu corpo pedindo silêncio e você respondendo com mais performance. A máscara não te destrói de uma vez. Ela te destrói em microgestos. Um sorriso que você dá quando quer ficar quieto. Um tudo bem que você fala quando está se desfazendo. Um tranquilo que você usa como tampa. E tampas estouram. Só que não estouram em reunião, estouram em casa, no lugar seguro, com quem te ama. A sombra não escolhe ser justa. Ela escolhe o caminho mais fácil. Outra cena. Uma conversa séria com alguém que te ama. A pessoa diz, eu sinto você longe. Você responde com a máscara, eu tô bem. A pessoa insiste, mas eu sinto você distante. Você insiste, é só cansaço. Você quer proteger a pessoa da sua escuridão. Você quer ser bom. Você quer ser leve. Você quer ser o adulto que não dá trabalho. E é exatamente por isso que você mata a intimidade. Porque intimidade não nasce com perfeição. Intimidade nasce com verdade. E verdade exige que você tire a máscara, nem que seja 1 centímetro. A pessoa desiste, muda de assunto. E você sente um luto pequeno, mais uma chance de ser visto que você deixou passar. Você não perde a pessoa de uma vez. Você perde em gotas, perde em noites, perde em conversas que viraram tudo bem. Perde em abraços com o corpo ausente, perde em risadas sem presença. E quando um dia você se vê sozinho, você diz, ninguém me entende. Mas a parte cruel é que você treinou o mundo a entender a máscara, não o você. Jung encosta nessa ferida e não te deixa escapar. Você não pode exigir ser amado pelo que esconde. E se isso te atravessou, não finge que não atravessou, porque é exatamente assim que você continua preso. Mais uma imagem. Você no carro parado no trânsito, a mão no volante, o rádio ligado baixo. Você olha no retrovisor e vê seu rosto refletido. E percebe um detalhe físico. Seu rosto está tensionado mesmo sozinho. A testa contraída, a mandíbula firme, como se o corpo nunca saísse do modo ser aceito. E aí vem o pensamento mais perigoso. Se eu tirar a máscara, eu vou perder gente. Sim, você vai, e esse medo é real. Mas tem uma perda maior e mais humilhante. Se você não tirar a máscara, você vai perder você. E perder você é o tipo de tragédia silenciosa que parece vida normal por fora. Você continua indo trabalhar, continua respondendo mensagem, continua sorrindo em foto, continua sendo de boa. E por dentro você vai ficando opaco. Frase curta que não pede permissão. O inferno moderno é ser funcional e vazio. Jung aparece como se estivesse no banco do passageiro e diz sem pena, você acha que está se protegendo. Você está se apagando. E aí você entende a lei cruel do social. O mundo recompensa a sua persona, a sua sombra paga a conta. Quanto mais perfeita a máscara, mais escuro fica o porão. Quanto mais simpático você se torna, mais violentos ficam seus pensamentos escondidos. Quanto mais leve você parece, mais pesado fica o que você carrega. Quanto mais maduro você mostra, mais infantil vira o seu porão, porque foi lá que você trancou o que não podia existir. Isso não é poesia, é mecânica, é energia represada. E energia represada vira pressão, e pressão vira sintoma, e sintoma vira desculpa. É só ansiedade, é só estresse, é só fase. Não, é você sustentando uma mentira por tempo demais. Agora sem aula, só com lucidez. A persona é a máscara que você usa para sobreviver ao mundo. O problema não é ter máscara. O problema é virar só máscara. O problema é quando sua máscara fica tão perfeita que não sobra lugar para o resto de você respirar. E o resto Jung chama de sombra, não como monstro, como vida exilada. E vida exilada volta. Ela volta do jeito que consegue, ela volta torta, ela volta faminta, ela volta no seu sono, ela volta na sua irritação, ela volta na sua compulsão, ela volta na sua frieza, ela volta no seu não sinto mais nada. E não sentir mais nada não é calma,
É anestesia profunda. Você vai continuar alimentando a máscara e deixando a sombra crescer sozinha? Porque se você continuar, você já sabe o final. Não um final de filme, um final de anos. Você acorda um dia e percebe que virou a pessoa perfeita que ninguém conhece. E isso é uma prisão bonita. Daqui a pouco você vai entender o que realmente te prende. Não é o medo de ser rejeitado. É o vício de ser aplaudido pela versão que não sente. E esse vício cobra caro. Agora eu vou te dar saída. Não espalhada, não diluída. No terço final, num bloco único, nomeado, pesado. Sem checklist fofo. Com decisão e consequência, eu chamo de rito da fenda. Porque você não tira a máscara de uma vez e sai ileso. Você cria fendas conscientes nela, todos os dias, até sua vida voltar a respirar por você. 4 decisões. 4 fendas. Ou você abre essas fendas, ou a sombra abre por violência. Primeira fenda. Uma verdade pequena por dia no lugar certo. Não é confissão dramática. É parar de mentir por reflexo. Uma frase. Hoje eu não tô bem, eu não quero. Isso me incomodou. Eu não entendi. Eu preciso de tempo. Você não diz para chocar. Você diz para não desaparecer. Pequena ação. Falar uma verdade mínima. Padrão. Ensinar o seu corpo que ele não precisa trancar tudo para sobreviver. Futuro ganho. Você para de ser a pessoa legal que morre por dentro e vira alguém que pode ser habitado. Segunda fenda. Um não por semana sem justificativa. A persona ama justificativa. Justificativa é maquiagem moral. Você inventa motivo para parecer bom e fica refém da sua própria bondade performada. A fenda é dizer não vou e ficar. Seu corpo vai tremer no começo. Seu peito vai apertar. Você vai sentir culpa, ótimo. A culpa é o alarme da máscara quando ela percebe que está perdendo o controle. Terceira fenda. Nomear a sombra no papel sem espetáculo. Uma vez por semana, você senta 15 minutos e escreve o que você não quer admitir. Raiva, inveja, ressentimento, vontade de sumir, vontade de humilhar. Pensamentos que você chama de feios. Você escreve sem se explicar, sem romance, sem auto-ódio. Você escreve para parar de fingir que isso não existe. O que é reconhecido perde o poder de te possuir. O que é negado governa você no escuro. Quarta fenda. Escolher um território sem palco. Uma pessoa ou um lugar onde você não atua. Um terapeuta. Um amigo raro, um irmão, um caderno, uma caminhada sem celular, um banco de praça, um quarto com a luz baixa, um território onde não estar bem não vira escândalo. Se você não tem ninguém, comece com um lugar. Mas comece, porque se você não tiver um território sem máscara, você vai transformar sua vida inteira em palco. E palco, com o tempo, vira cemitério. Esse é o rito da fenda. Ele não te deixa leve, ele te deixa inteiro. E inteiro é mais perigoso do que simpático. Inteiro você perde algumas pessoas. Inteiro você ganha algo que vale mais. Você volta a existir. Jung não fecha isso com carinho. Ele fecha com responsabilidade. A persona perfeita produz uma sombra monstruosa. A integração produz um homem real. Agora a encruzilhada. Você pode ouvir isso, sentir que foi descrito, salvar como conteúdo. E amanhã, quando o elevador abrir, deixar a máscara colar no seu rosto do mesmo jeito e continuar fortalecendo a sombra no escuro até ela cobrar com juros. Ou você pode abrir uma fenda hoje, uma verdade pequena, um não. 15 minutos de porão no papel, um território sem palco. Você não precisa se destruir para mudar, mas você precisa parar de se trair como hábito. Se você continuar sendo simpático para todos e ausente para você, a depressão não vai chegar como um monstro. Ela vai chegar como um silêncio em que nada te toca. E quando nada te toca, você vira uma máscara andando. Jung olha para você uma última vez e corta o que você queria que fosse só fase. Você não está deprimido por sentir demais. Você está deprimido por fingir demais. Se isso fez você se ver de um jeito que dá vontade de desviar o olhar, se inscreve. Não como público, como compromisso. Eu vou parar de viver como personagem. E agora comenta esta frase exatamente como pacto identitário. Eu abro a fenda, porque amanhã o elevador vai abrir de novo. E o personagem vai tentar colar no seu rosto como se fosse você. E se você não abrir fenda por escolha,
A sombra abre por força, e ela não pede licença.